Você não precisa ficar aí sozinho hoje, Sr. Adelmar, diz Clarícia em voz baixa, quebrando o silêncio do salão. Adelmar demora a responder, respira fundo e solta um meio sorriso cansado. Engraçado. Tanta gente, tanto luxo. E ainda assim parece que falta alguma coisa, não é? Ela o encara com atenção, como quem entende mais do que diz, e responde com calma. Às vezes o que falta não se compra. Às vezes, só precisa ser sentido. Adelmar abaixa o olhar por alguns segundos e comenta, quase num desabafo. Sempre achei que controlar tudo era suficiente. Mas hoje, nada disso me ajuda. Clarícia se aproxima um pouco mais, segura o violão e fala com doçura. O Natal também é sobre recomeços, mesmo quando a gente não planejou. Ele levanta o olhar, tocado pela simplicidade daquela frase. E pela primeira vez naquela noite, o silêncio deixa de ser pesado. Ela ajeita o violão no colo e pergunta: "Posso tocar algo simples?" Adelmar concorda com a cabeça, emocionado. Talvez seja exatamente do simples que eu esteja precisando. A música começa suave, Adelmar se emociona. Na véspera do Natal, Adelmar Gonçalves, um homem acostumado a comandar empresas e decisões difíceis, está ali, imóvel, com o olhar perdido. A data que deveria ser de celebração virou um vazio difícil de explicar. Clarícia, a empregada que sempre passou quase despercebida pela casa, entra com cuidado e quebra o silêncio com uma pergunta simples, quase tímida. A conversa começa hesitante, mas carrega algo raro. Verdade. Adelmar responde com poucas palavras, enquanto Clarícia se senta à frente dele, segurando o violão. O clima muda aos poucos. Ela fala sobre o Natal que conhece, simples, sem luxo, mas cheio de presença e atenção. Adelmar escuta em silêncio e, pela primeira vez, não tenta disfarçar a tristeza. Ele comenta, quase como um desabafo, que o dinheiro nunca ensinou como lidar com a solidão. Clarícia responde com empatia, sem julgamentos, mostrando que às vezes o que falta não é companhia, mas alguém disposto a ouvir de verdade. A música começa suave, quase como um fundo para a conversa que continua mesmo sem palavras. Clarícia toca e canta baixinho. E Adelmar se emociona ao perceber que naquela noite inesperada, alguém enxergou o homem por trás do título de milionário. O Natal, que parecia perdido, ganha um novo significado. Não é sobre promessas grandiosas, mas sobre encontros improváveis que transformam o coração. Luzes amarelas refletiam, a árvore de Natal de 4 metros decorada por profissionais ocupava o canto, mas nenhum presente embaixo. Adelmar Gonçalves estava sentado sozinho no sofá de couro cinza, o mesmo sofá onde anos atrás a família inteira se reunia. Ele segurava um copo vazio, olhando fixo para a lareira apagada. Você percebeu o detalhe Simosti na mão dele? Guarda isso. O terno estava impecável, sapatos italianos brilhando, cabelo grisalho penteado com perfeição. Mas os olhos carregavam um cansaço que dinheiro nenhum conseguia disfarçar. Clarícia Nogueira entrou pela porta lateral, carregando uma bandeja com café. Ela tinha 32 anos, uniforme azul marinho sempre limpo, cabelo preso num coque simples. Trabalhava naquela casa há 3 anos, sempre discreta, sempre invisível. Mas naquela noite, algo a fez parar. Ela observou Adelmar por alguns segundos e percebeu que ele não estava apenas descansando. Estava quebrado. A parte forte vem agora. Ela colocou a bandeja na mesa de centro com cuidado, sem fazer barulho, e ficou ali, de pé, sem saber se deveria ir embora ou dizer alguma coisa. Adelmar levantou os olhos devagar. Por um momento, os dois se encararam em silêncio. Ele não esperava que alguém ainda estivesse na casa. Todos os funcionários haviam sido liberados mais cedo para passar o Natal com suas famílias. Mas Clarícia tinha ficado, arrumando os últimos detalhes, porque não tinha para onde ir. Ela morava sozinha num quarto alugado do outro lado da cidade. Sua família estava em outro estado, e a passagem de ônibus custava mais do que ela podia pagar naquele mês. É aqui que tudo muda. Eu? Não sabia que o senhor ainda estava aqui, disse Clarícia com voz baixa. Preparei café, pensei que talvez... Adelmar fez um gesto vago com a mão,
como quem diz que tanto faz. Pode deixar aí. Obrigado. Ela não se moveu. Algo naquele silêncio pesado a incomodava. Não era silêncio de descanso. Era silêncio de desistência. Clarícia respirou fundo e arriscou. O senhor vai passar o Natal aqui sozinho? Adelmar deu um sorriso amargo. Parece que sim. E a família? Família? Ele riu, mas era uma risada sem alegria. Minha filha está em Paris com um namorado. Meu filho decidiu que tem coisas mais importantes para fazer. Minha ex-esposa? Bem, ela tem a própria vida agora. É só eu e esse salão vazio. Clarícia sentiu um aperto no peito. Ela conhecia a solidão. Conhecia bem. Mas ver um homem que tinha tudo, absolutamente tudo, sentado sozinho na véspera de Natal, fez algo dentro dela se mexer. Repara no que não é dito. Ela olhou ao redor e viu a árvore imensa, as luzes sofisticadas, a decoração perfeita. Mas não viu vida. Não viu calor humano. Não viu ninguém. Posso sentar? Perguntou ela, apontando para a poltrona ao lado. Adelmar a olhou surpreso. Funcionários nunca se sentavam na sua presença. Nunca. Mas algo naquele pedido simples o desarmou. Ele acenou com a cabeça. Pode. Clarícia se sentou devagar, ajeitando o uniforme. Ficou ali, quieta por alguns segundos, procurando as palavras certas. Adelmar serviu o café que ela havia trazido e bebeu um gole. O silêncio entre eles não era constrangedor. Era estranho, mas não era ruim. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? O senhor sabe tocar algum instrumento? Perguntou Clarícia de repente. Adelmar ergueu as sobrancelhas. Instrumento? Não. Nunca tive tempo para essas coisas. Por quê? Porque música ajuda quando a gente se sente perdido. Ela respondeu com simplicidade. Eu toco violão. Não sou profissional, mas sei algumas músicas. Adelmar a olhou com curiosidade genuína pela primeira vez. Você toca violão? Aprendi com meu pai. Ele dizia que quando a gente não tem dinheiro para comprar alegria, a gente cria com o que tem. Então ele pegou um violão velho, consertou as cordas e me ensinou. Toda noite de Natal, a gente tocava junto. Era simples, mas era nosso. Adelmar sentiu algo se apertar no peito. Seu pai ainda está vivo? Clarícia balançou a cabeça. Morreu faz 5 anos. Câncer. Mas deixou o violão. Eu trouxe ele hoje. Estava no meu armário aqui na casa. Ia levar para casa amanhã, mas... não sei. Achei que devia ficar por aqui hoje. Você trouxe o violão? Adelmar se inclinou para frente, interessado. Trouxe. Tá lá na cozinha. Eu costumo tocar um pouco quando termino o trabalho, só para relaxar. Ninguém nunca ouviu. Eu fico num canto quieto e... converso com meu pai desse jeito. Ela sorriu tímida. Deve parecer bobagem. Não parece, disse Adelmar. E a voz dele saiu mais suave do que ele esperava. Parece honesto. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Clarícia olhou para ele e viu algo raro. Um homem poderoso que, por um momento, estava sendo apenas humano. Ela se levantou devagar. Vou buscar. O senhor não precisa ficar sozinho essa noite. Pelo menos não em silêncio completo. Adelmar não respondeu, mas também não disse não. Ele a viu sair do salão e voltar minutos depois carregando um violão surrado, com arranhões nas laterais e cordas que já tinham sido trocadas várias vezes. Não era um instrumento caro, mas era um instrumento amado. Clarícia se sentou de novo, ajeitou o violão no colo e passou os dedos pelas cordas, afinando de ouvido. O som preenchia o salão vazio de um jeito que nenhum decorador à cara poderia fazer. Que tipo de música você toca? Perguntou Adelmar. Músicas antigas. Algumas de fé, algumas de saudade. Meu pai dizia que toda música boa carrega as duas coisas, lembrança e esperança. Ela olhou para ele. Posso tocar uma? Por favor, disse Adelmar. E dessa vez soou como um pedido genuíno. Clarícia começou a dedilhar uma melodia suave, quase como uma conversa. Não era nada elaborado, mas tinha alma. A música preenchia os espaços vazios do salão, subia até o teto alto, dançava entre as luzes da árvore de Natal. Adelmar fechou os olhos, e pela primeira vez em meses,
Conseguiu respirar sem sentir o peso esmagador da solidão. Ela começou a cantar baixinho. A voz não era perfeita, mas era verdadeira. A letra falava sobre estrelas que guiam quem está perdido, sobre mãos que se estendem na escuridão, sobre promessas pequenas que sustentam noites longas. Adelmar sentiu um nó na garganta. Quando foi a última vez que alguém havia feito algo assim por ele? Não por obrigação, não por dinheiro, mas porque simplesmente importava. Quando a música terminou, o silêncio que voltou era diferente. Não era mais pesado, era respeitoso. Adelmar abriu os olhos e viu Clarícia olhando para ele com uma gentileza que ele não merecia, mas que precisava desesperadamente. Obrigado, ele disse, e a voz falhou um pouco. De nada, senhor Adelmar. Só Adelmar, por favor. Hoje, só Adelmar. Clarícia sorriu e acenou com a cabeça. Tudo bem, Adelmar. Ele se inclinou para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você não tem medo de ficar sozinha? Clarícia pensou por um momento. Tenho, mas aprendi que solidão e estar sozinha são coisas diferentes. Eu posso estar sozinha num quarto e me sentir em paz, mas também posso estar numa sala cheia e me sentir completamente perdida. A diferença não é a quantidade de gente ao redor. É se a gente se sente vista ou não. Adelmar engoliu em seco. E você se sente vista? Nem sempre. Mas eu me vejo, e isso já ajuda. Ela olhou para ele com olhos gentis. E o senhor? O senhor se vê? A pergunta atingiu Adelmar como um soco no estômago. Ele ficou em silêncio por longos segundos. Quando finalmente respondeu, a voz saiu rouca. Não, faz tempo que eu não me vejo. Eu vejo o empresário, o pai ausente, o ex-marido que falhou. Mas eu mesmo? Não sei mais quem é. Clarícia colocou o violão de lado e se inclinou para frente também. Adelmar, posso te dizer uma coisa que meu pai costumava me falar? Pode. Ele dizia que a gente nunca se perde completamente. A gente só esquece onde começou. E quando a gente volta para o começo, para o que realmente importa, a gente se acha de novo. E o que realmente importa? Perguntou Adelmar. E dessa vez era uma pergunta honesta, desesperada. Presença, respondeu Clarícia sem hesitar. Não é sobre ter, é sobre estar. Estar de verdade, não com metade da mente no celular ou numa reunião. Estar por inteiro, olhar nos olhos, segurar a mão, ouvir sem planejar a próxima resposta. É sobre isso. Adelmar sentiu lágrimas queimarem nos olhos. Ele piscou rápido tentando esconder, mas Clarícia já tinha visto. Ela não comentou. Apenas ficou ali, presente, como ela mesma havia dito. A parte forte vem agora. Eu falhei com eles. Adelmar disse de repente, a voz quebrando. Meus filhos. Eu falhei, eu trabalhava tanto, construí tanto, dei tanto dinheiro, mas nunca estive lá, nunca realmente. E agora eles cresceram e não precisam mais de mim, e eu não sei como consertar isso. Você acha que é tarde demais? Perguntou Clarícia suavemente. Não sei, parece que sim. Meu filho mal fala comigo. Minha filha responde mensagens com respostas curtas, educadas, mas frias. Eles têm suas vidas. Eu sou só uma obrigação. Clarícia respirou fundo. Adelmar, posso te contar uma história? Ele acenou com a cabeça, enxugando os olhos discretamente. Quando meu pai ficou doente, eu fiquei com raiva dele, muita raiva. Porque ele nunca tinha guardado dinheiro, nunca tinha se planejado. A gente sempre viveu no aperto. E quando ele adoeceu, foi pior ainda. Eu precisei largar a escola para trabalhar e pagar os remédios. E eu culpava ele por isso. Achava que se ele tivesse sido mais responsável, mais focado em dinheiro, a gente não estaria passando por aquilo. Adelmar escutava em silêncio, os olhos fixos nela. E aí, numa noite, poucos dias antes dele morrer, eu estava no hospital, cansada, quebrada. E ele pegou minha mão e disse, filha, eu sei que você tá brava. E você tem razão de estar. Eu não fui perfeito, longe disso. Mas eu tava lá. Em cada apresentação da escola, em cada febre, em cada pesadelo, eu tava lá. E eu espero que quando você olhar para trás, você lembre disso. Não do dinheiro que faltou,
mas das mãos que seguraram você. A voz de Clarícia falhou, mas ela continuou. E ele tinha razão. Quando ele morreu, eu não senti falta da casa maior que a gente não teve. Eu senti falta das mãos dele, do riso dele, das músicas que a gente tocava junto. E eu entendi que presença vale mais do que qualquer conta bancária. Adelmar passou a mão pelo rosto, tentando processar. Mas eu não dei nem uma coisa nem outra. Nem presença, nem nada que importasse de verdade. Mas você pode começar agora, disse Clarícia com firmeza. Não é sobre o que você não fez. É sobre o que você pode fazer a partir de agora. Seus filhos podem estar distantes, mas eles ainda estão vivos. Ainda dá tempo. Eles não vão acreditar que eu mudei. Vão achar que é mais uma promessa vazia. Então não faça promessas. Apenas apareça. Mostre. Ações falam mais que palavras, Adelmar. Você sabe disso melhor do que ninguém. Você construiu um império mostrando resultados. Agora mostre que você importa. De verdade. Adelmar ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Pela primeira vez em anos, ele não estava pensando em estratégias de negócio ou em próximos passos profissionais. Estava pensando em como seria ligar para a filha e pedir perdão. Em como seria aparecer na porta do filho e dizer: eu errei, me dá uma chance de consertar? É aqui que tudo muda. Ele olhou para Clarícia e viu algo que ninguém mais tinha visto nele. Potencial. Não potencial de lucro ou de negócios. Potencial humano. Potencial de recomeço. Por que você está fazendo isso? Perguntou Adelmar. Por que você está aqui me dizendo essas coisas? Você não me conhece. Você não me deve nada. Clarícia sorriu triste. Porque eu conheço solidão, Adelmar. Eu sei o que é estar num lugar cheio e se sentir invisível. E eu aprendi que quando a gente vê alguém sofrendo, a gente não vira as costas só porque essa pessoa tem dinheiro. Dor é dor. E todo mundo merece ser visto. Adelmar sentiu algo dentro dele se quebrar. Não de forma ruim, mas como quando uma parede que segurou tudo por tempo demais finalmente cede e deixa as coisas fluírem. Ele cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou de verdade, sem esconder, sem disfarçar. E Clarícia ficou ali, quieta, segurando o violão, deixando ele sentir. Quando ele finalmente conseguiu se recompor, limpou o rosto e olhou para ela. Desculpa. Não precisa pedir desculpa por sentir, disse Clarícia. Meu pai dizia que lágrimas limpam o que palavras não alcançam. Adelmar riu, ainda meio engasgado. Seu pai parece que era um homem sábio. Era, e ele também era teimoso, esquecido e péssimo com dinheiro. Ela sorriu, mas ele era presente, e isso fez toda a diferença. Adelmar respirou fundo. Clarícia, posso te fazer mais uma pergunta? Claro. Você acredita em recomeço? De verdade. Mesmo quando parece que é tarde demais. Clarícia pegou o violão de novo e dedilhou suavemente. Adelmar, todo dia o sol nasce de novo. Mesmo depois da noite mais longa. Mesmo depois da tempestade mais forte. Ele sempre volta. E a gente também pode. Enquanto a gente tiver fôlego, a gente tem chance. Adelmar sentiu algo que não sentia há anos. Esperança. Não era esperança de resolver tudo de uma vez. Não era esperança mágica. Era esperança pequena, mas real. Esperança de que talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais. Eles ficaram ali por mais tempo, conversando sobre coisas simples. Clarícia contou sobre a infância dela, sobre as dificuldades, mas também sobre os momentos bons. Adelmar compartilhou memórias que ele tinha guardado por tanto tempo que quase esquecera delas. Momentos com os filhos pequenos. Momentos com a ex-esposa antes de tudo desmoronar. Momentos em que ele ainda era humano, não apenas uma máquina de trabalhar. Repara no que não é dito. Enquanto falavam, algo sutil acontecia. Adelmar começou a perceber detalhes. Ele notou que Clarícia sempre colocava a mão sobre o violão quando falava do pai, como se tocasse uma relíquia sagrada. Notou que ela desviava o olhar quando mencionava o Natal, porque doía falar sobre estar sozinha. Notou que ela não tinha anel,
Não tinha fotos no celular de amigos ou família. Não tinha ninguém esperando por ela em lugar nenhum. E mesmo assim, ela estava ali, cuidando dele. Clarícia, ele disse de repente, interrompendo a própria história. Você vai passar o Natal sozinha também, não é? Ela hesitou, mas depois acenou com a cabeça. Vou? Mas tudo bem. Eu tô acostumada. Ninguém deveria se acostumar com isso, disse Adelmar, e havia convicção na voz dele. Fica aqui. Passa o Natal aqui comigo. A gente pode... sei lá. A gente pode tentar não ficar sozinhos juntos. Clarícia sorriu, mas era um sorriso cheio de dúvida. Adelmar, eu sou a empregada. Não seria estranho. Estranho seria eu passar mais um Natal sozinho quando tem alguém aqui que realmente me ouviu. Alguém que me viu quando eu estava invisível. Por favor, fica. Ela olhou nos olhos dele e viu sinceridade. Não era pena. Não era obrigação. Era um pedido genuíno de alguém que, pela primeira vez, estava escolhendo presença ao invés de orgulho. Tudo bem, disse ela suavemente. Eu fico. A noite avançou e os dois continuaram ali. Clarícia tocou mais músicas. Adelmar contou mais histórias. Em algum momento, ela sugeriu que preparassem algo para comer, porque Natal sem comida não era Natal de verdade. Eles foram para a cozinha juntos, e Adelmar, que nunca tinha cozinhado na vida, ajudou do jeito que podia, cortando coisas errado, queimando o que não devia, rindo dos próprios erros. Clarícia ensinava com paciência e ele aprendia com humildade. Quando finalmente se sentaram para comer, não era uma ceia sofisticada. Era arroz, feijão, uma carne simples, salada. Mas era feita com presença, com atenção, com cuidado. E isso fazia toda a diferença. Sabe? Disse Adelmar entre uma garfada e outra. Faz anos que eu não sinto isso. Sente o quê? Que eu importo. Não pelo dinheiro, não pelo nome, mas porque eu tô aqui, presente. Você me deu isso hoje, Clarícia, e eu não sei como agradecer. Clarícia segurou a mão dele por cima da mesa. Um gesto simples, mas poderoso. Adelmar, você não precisa agradecer. Você só precisa continuar. Continuar tentando. Continuar aparecendo. Para você mesmo e para os seus filhos. Ele apertou a mão dela de volta. Eu vou tentar. Eu juro que vou. 3 pistas. Uma verdade. Qual você viu primeiro? Mas havia algo que Adelmar ainda não sabia. Algo que Clarícia estava guardando. Algo que mudaria tudo. E esse algo estava prestes a aparecer. Depois da ceia, eles voltaram para o salão. Clarícia pegou o violão de novo e tocou músicas mais alegres. Adelmar, embriagado pela primeira dose de esperança em anos, começou a cantar junto, mesmo sem saber a letra direito. Eles riam dos erros, consertavam e recomeçavam. Era imperfeito, era espontâneo, era vivo. Mas então, o celular de Adelmar tocou. Ele olhou para a tela e o sorriso morreu no rosto. Era o filho, Gustavo. Adelmar engoliu em seco e atendeu. Alô? Pai. A voz do outro lado era fria, controlada. Eu só tô ligando porque é Natal. Feliz Natal. Adelmar sentiu o peito apertar. Aquela ligação de obrigação doía mais do que o silêncio. Gustavo, filho, obrigado por ligar. Eu queria te dizer que... Pai, eu tô com pressa. Só queria dar um alô, a gente se fala outro dia. Espera, por favor. Adelmar se levantou, a voz tremendo. Eu sei que você tá ocupado. Eu sei que eu não fui o pai que você merecia, mas eu quero mudar isso. Eu quero tentar de novo. Você pode me dar uma chance? Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado. Depois a voz de Gustavo voltou, ainda fria. Pai, você já fez essa promessa antes, várias vezes, e nunca cumpriu. Então desculpa, mas eu não acredito mais. Gustavo, eu sei, mas tenho que ir. Feliz Natal, pai. E a ligação caiu. Adelmar ficou ali, parado, segurando o celular. A dor que ele sentiu foi física. Ele cambaleou e sentou de volta no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Clarícia colocou o violão de lado e se aproximou. Adelmar, você ouviu? Ele olhou para ela com olhos vermelhos. Ele não acredita em mim, e ele tá certo. Por que ele deveria acreditar?
Eu falhei tantas vezes. Adelmar, olha para mim. Clarice segurou o rosto dele com as duas mãos, obrigando-o a encará-la. Uma ligação não define tudo. Uma rejeição não apaga a intenção. Você está começando agora. Vai doer. Vai ser difícil. Mas você não desiste na primeira porta fechada. Você bate em outra e em outra, até alguém abrir. E se ninguém abrir? Então você abre a sua própria porta. E você se torna a pessoa que eles vão querer conhecer. Não porque você tem dinheiro, mas porque você é real. Porque você mudou de verdade. Adelmar respirou fundo, tremendo. Eu não sei se consigo. Você consegue. Eu tô vendo você conseguir agora. Você tá aqui. Você tá sentindo. Você tá tentando. Isso já é mais do que você fazia antes. Ele a abraçou de repente, apertado, como uma criança assustada. Clarice o abraçou de volta, segurando firme, deixando ele desabar. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. E a porta estava se abrindo. A porta da mudança real. A porta da dor necessária. A porta que ele tinha trancado por tantos anos. Eles ficaram assim por longos minutos. Quando Adelmar finalmente se afastou, tinha vergonha nos olhos. Desculpa, eu não devia. Para de pedir desculpa por ser humano, disse Clarice com firmeza. Adelmar, você passou a vida inteira escondendo quem você é. Hoje, você está mostrando. E isso é corajoso. Não é fraqueza, é coragem. Adelmar limpou o rosto e tentou sorrir. Você tem um dom para isso, sabia? Dom para quê? Para fazer as pessoas se sentirem vistas. Clarice sorriu triste. Eu só faço o que eu gostaria que fizessem comigo. Eles ficaram ali, no salão, enquanto a noite avançava. Adelmar, aos poucos, começou a falar sobre os filhos. Não sobre o dinheiro que ele deu, não sobre as oportunidades que ele proporcionou, mas sobre os momentos que ele perdeu, as formaturas que ele não foi, os aniversários que ele esqueceu, as conversas que ele nunca teve. Cada palavra doía, mas ele falava mesmo assim. Porque Clarice estava ali, ouvindo sem julgar, apenas testemunhando a dor dele. Sabe o que é pior? Disse Adelmar em algum momento. É que eu achava que eu estava fazendo a coisa certa. Eu trabalhava tanto porque queria dar uma vida boa para eles. Queria que eles não passassem pelo que eu passei. E no processo, eu me tornei exatamente o que eu mais odiava. Um pai ausente. Seu pai era ausente? Perguntou Clarice. Era. Ele vivia trabalhando. Eu mal via ele. E quando ele morreu, eu jurei que seria diferente. Mas no fim, eu fiz pior. Pelo menos meu pai tinha a desculpa da necessidade. Eu tinha escolha. E escolhi errado. Adelmar, você não pode mudar o passado. Mas pode escolher diferente a partir de agora. Mas como? Gustavo nem quer falar comigo. Júlia responde com monossílabos. Eles construíram uma vida sem mim. E eu mereço isso. Mas dói tanto? Clarice pensou por um momento. Adelmar, posso te dar um conselho? Claro. Para de tentar convencer eles com palavras. Mostra com ações. Pequenas, constantes. Manda uma mensagem de bom dia. Não espera a resposta. Manda de novo no dia seguinte. Pergunta como foi o dia. Compartilha algo pequeno da sua rotina. Não cobra. Não exige. Apenas aparece. Todo dia. Mesmo sem resposta. Porque você está fazendo isso não para receber algo de volta. Você está fazendo porque é o certo. Porque eles merecem ter um pai que tenta. Adelmar absorveu cada palavra. E se eles continuarem me ignorando? Aí você continua tentando. Não por teimosia, mas porque amor não é condicional. Você não ama só quando tem retorno. Você ama porque decidiu amar. E uma hora, pode não ser amanhã, pode não ser no próximo mês, mas uma hora eles vão perceber que você mudou, que você está presente. E aí, talvez, eles deem uma chance. Adelmar olhou para Clarice com uma mistura de admiração e tristeza. Como você ficou tão sábia? Eu não sou sábia. Eu só aprendi na dor. Igual você está aprendendo agora. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes. Adelmar olhou para a árvore de Natal, para as luzes, para a decoração perfeita. E percebeu que tudo aquilo era oco. Bonito, mas vazio.
O que fazia aquela noite ter sentido não era a decoração, era Clarícia, era a presença dela, era a música, era a conversa honesta, era a mão que segurou a dele quando tudo parecia perdido. Clarícia, ele disse suavemente. Obrigado, de verdade. Você salvou minha noite. Talvez tenha salvado mais que isso. Ela sorriu. Adelmar, você se salvou? Eu só toquei uma música. Não, você fez mais que isso. Você me viu. Ninguém mais faz isso. É aqui que tudo muda. Mas então, Clarícia olhou para o relógio na parede e percebeu que já passava da meia-noite. Natal havia chegado. Ela pegou o violão e começou a tocar uma música suave, uma melodia que seu pai tocava todo o Natal. Era uma canção antiga, de fé, que falava sobre luz que vence a escuridão, sobre promessas que se cumprem mesmo quando tudo parece impossível. Adelmar fechou os olhos e deixou a música entrar. E naquele momento, algo dentro dele mudou. Não foi uma mudança mágica, não foi uma virada instantânea, mas foi real. Foi um compromisso silencioso consigo mesmo. Ele ia tentar, ia aparecer, ia ser presente, mesmo que doesse, mesmo que fosse difícil, mesmo que demorasse anos para reconquistar a confiança dos filhos. Ele ia tentar. Quando a música terminou, Clarícia colocou o violão de lado e olhou para ele. Feliz Natal, Adelmar. Feliz Natal, Clarícia. E obrigado por tudo. Eles ficaram ali, sentados no salão que antes era vazio, e agora estava cheio de algo intangível, mas real. Esperança. A parte forte vem agora. Nas semanas que seguiram, Adelmar cumpriu a promessa que fez a si mesmo. Todo dia, sem falta, ele mandava mensagem para o Gustavo e para a Júlia. Mensagem simples. Bom dia, filho. Espero que seu dia seja leve. Bom dia, filha. Tô pensando em você. No início, não teve resposta. Nenhuma. Mas ele continuou. Todo dia. Clarícia continuou trabalhando na casa, mas a dinâmica entre eles tinha mudado. Adelmar não a tratava mais como empregada invisível. Ele a via. Perguntava sobre o dia dela. Oferecia ajuda quando ela carregava coisas pesadas. Conversavam durante as refeições. Às vezes, no fim do dia, ela tocava violão e ele apenas escutava, absorvendo a paz que aquilo trazia. 2 semanas depois do Natal, algo mudou. Adelmar estava no escritório quando o celular vibrou. Uma mensagem de Júlia. Ele abriu com o coração acelerado. Pai, obrigada pelas mensagens. Eu leio todas. Adelmar sentiu lágrimas nos olhos. Não era muito, mas era algo. Era uma porta se abrindo, nem que fosse só uma fresta. Ele respondeu rápido. Obrigado por me dizer isso, filha. Eu vou continuar. Sempre. A resposta veio minutos depois. Tá, bom saber. Adelmar mostrou a conversa para Clarícia quando ela entrou no escritório com café. Ela leu e sorriu. Tá vendo? Pequenos passos. Pequenos passos, repetiu Adelmar como um mantra. Mais 2 semanas se passaram. Adelmar continuava mandando mensagens. Às vezes Júlia respondia com um emoji, às vezes com uma frase curta. Gustavo ainda não respondia, mas Adelmar sabia que ele lia. E isso já era algo. Um dia, Adelmar tomou uma decisão. Ele ligou para Júlia. Não para pedir nada, apenas para ouvir. Ela atendeu surpresa. Pai? Oi, filha. Eu sei que você está ocupada, eu só queria ouvir sua voz. Como você tá? Júlia hesitou. Tô bem. Por que você tá ligando? Porque eu sinto sua falta. E porque eu quero saber de você. De verdade. Não só mandar mensagem. Eu quero ouvir. Você pode me contar sobre seu dia? Houve silêncio do outro lado. Adelmar quase desistiu. Mas então Júlia começou a falar. Hesitante no começo, mas depois mais solta. Ela contou sobre o trabalho, sobre o namorado, sobre os planos para o futuro. Adelmar apenas escutava, fazendo perguntas quando apropriado, mas sem interromper, sem julgar, apenas presente. Quando a ligação terminou, 40 minutos depois, Júlia disse algo que quebrou Adelmar. Pai, foi bom conversar. A gente pode fazer isso de novo? Quando você quiser, filha. Eu tô aqui. Adelmar desligou e chorou. Mas eram lágrimas diferentes.
Não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de esperança. Ele correu para o salão onde Clarícia estava limpando e abraçou ela, apertado. Ela quer conversar de novo. Júlia quer conversar de novo. Clarícia riu, feliz por ele. Tá vendo? Eu disse, pequenos passos. Mas então, algo inesperado aconteceu. 3 dias depois, Adelmar recebeu uma ligação. Era Gustavo. Ele atendeu com mãos trêmulas. Gustavo? Pai! A voz ainda era controlada, mas havia algo diferente. A Júlia me disse que vocês têm conversado. Tem. Ela tem sido generosa comigo. Eu vi suas mensagens. Todo dia, eu leio todas. Adelmar engoliu em seco. Eu sei que você não confia em mim. E eu entendo. Mas eu não vou desistir, Gustavo. Eu vou continuar tentando, mesmo que leve anos. Silêncio. Depois a voz de Gustavo, mais baixa. Por que agora, pai? Por que você resolveu mudar agora? Adelmar pensou em Clarícia. Em como ela o viu quando ele estava invisível. Em como ela o fez sentir que ainda havia esperança. Porque eu percebi que eu estava perdendo o que realmente importa. E eu não quero perder mais tempo. Eu não quero chegar no fim da vida e perceber que eu tive tudo, menos o que importava. Gustavo ficou em silêncio por longos segundos. Pai, eu não sei se eu consigo confiar em você de novo. Não sei se eu quero tentar. Eu entendo. E eu respeito isso. Mas eu vou estar aqui toda vez que você precisar, toda vez que você quiser falar. Eu vou estar aqui. Outro silêncio. Depois, tá. A gente pode tentar. Devagar. Adelmar sentiu o coração explodir. Obrigado, filho. Obrigado por me dar essa chance. Quando a ligação terminou, Adelmar caiu de joelhos no chão e chorou. Chorou tudo o que ele tinha segurado por anos. Chorou pela dor, pela vergonha, pela esperança. Clarícia entrou no escritório e o encontrou assim. Ela se ajoelhou ao lado dele e o abraçou, deixando ele sentir tudo. Ele me deu uma chance. Adelmar disse entre soluços. Gustavo me deu uma chance. Porque você mereceu, Adelmar. Porque você apareceu, todo dia, mesmo sem garantia. Você apareceu. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Adelmar se levantou, limpou o rosto e olhou para Clarícia. Nada disso teria acontecido se você não tivesse ficado aquela noite. Se você não tivesse tocado aquele violão. Se você não tivesse me visto. Clarícia sorriu. Adelmar, eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, você fez o que poucas pessoas fazem. Você viu um homem quebrado e não virou as costas. Você ficou. E isso mudou tudo. Repara no que não é dito. Mas havia algo que Adelmar ainda não sabia. Algo que Clarícia estava guardando há semanas. Algo que estava prestes a sair. Naquela noite, depois do trabalho, Clarícia entrou no salão onde Adelmar estava sentado, olhando pela janela. Ela segurava o violão, mas não o tocou. Apenas ficou ali, parada, olhando para ele. Adelmar, preciso te dizer uma coisa. Ele se virou percebendo o tom sério. O que foi? Clarícia respirou fundo. Eu vou sair da casa. Adelmar sentiu o mundo parar. O quê? Por quê? Porque eu arranjei outro emprego. Um que paga melhor, e eu preciso do dinheiro. Eu tenho dívidas, Adelmar, muitas, do tratamento do meu pai, e esse novo emprego pode me ajudar a quitar tudo. Adelmar se levantou desesperado. Clarícia, eu posso te pagar mais. Eu posso dobrar seu salário. Triplicar. Quanto você precisa, eu te dou. Ela balançou a cabeça. Não é sobre dinheiro, Adelmar. É sobre dignidade. Eu não quero que você me pague mais porque eu me tornei importante para você. Eu quero ganhar o que eu mereço pelo meu trabalho. E essa nova oportunidade é justa. É o que eu preciso. Mas eu preciso de você aqui. Você me ajudou a mudar. Você me ajudou a ver. Eu não posso perder isso agora. Clarícia se aproximou dele e segurou as mãos dele. Adelmar, você não vai perder nada, porque a mudança já aconteceu. Ela está dentro de você agora. Você não precisa de mim para continuar sendo presente para os seus filhos. Você só precisa de você mesmo. Mas e se eu falhar? E se eu voltar a ser quem eu era? Você não vai, porque você sabe o que perde se voltar.
E você não quer perder de novo. Ela apertou as mãos dele. Adelmar, você tá forte agora. Mais forte do que pensa. E eu preciso seguir minha vida também. Eu preciso cuidar das minhas dívidas, dos meus sonhos. Eu não posso ficar para sempre. Adelmar sentiu lágrimas escorrerem. Quando você vai? Semana que vem. Tão cedo. Eu sei, mas é melhor assim. Despedidas longas só doem mais. Adelmar a te abraçou apertado. Obrigado, Clarícia, por tudo. Por ter ficado aquela noite. Por ter me visto quando ninguém mais via. Por ter acreditado que eu podia mudar. Clarícia retribuiu o abraço. Obrigado você por ter me ouvido. Por ter me tratado como gente. Por ter me dado esperança também. Eles ficaram assim por longos minutos. Dois seres humanos que se encontraram no momento certo, quando ambos precisavam ser vistos. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? A semana passou rápido. No último dia de Clarícia, Adelmar preparou uma despedida. Não era grandiosa, era simples. Ele cozinhou com a ajuda dela uma refeição. Eles se sentaram juntos, comeram, conversaram, riram de memórias das últimas semanas. Choraram ao lembrar da noite de Natal que mudou tudo. Quando chegou a hora de ir, Clarícia pegou o violão e tocou uma última música. A mesma que tinha tocado na véspera de Natal. Adelmar fechou os olhos e deixou a música preencher o salão vazio. Quando terminou, ele abriu os olhos e viu Clarícia de pé, segurando o violão, olhando para ele com olhos cheios de carinho. Cuida de você, Adelmar, e dos seus filhos. Eu vou. Eu prometo. E não esquece, presença. É sempre sobre presença. Não vou esquecer. Clarícia se aproximou e beijou a testa dele, um gesto maternal, cheio de afeto. Depois se afastou, pegou suas coisas e foi embora. Adelmar ficou ali, sozinho no salão. Mas dessa vez, a solidão era diferente. Não era desespero. Era saudade. Saudade de alguém que passou pela vida dele como um anjo disfarçado, deixando marcas que nunca iam sumir. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Mas Adelmar estava. Ele estava pronto para continuar. Pronto para ser presente. Pronto para ser pai de verdade. Os meses seguintes foram difíceis, mas Adelmar não desistiu. Ele continuou mandando mensagens, continuou ligando, continuou aparecendo, mesmo quando doía, mesmo quando parecia que não adiantava. E aos poucos, as coisas mudaram. Júlia começou a ligar mais. Gustavo aceitou encontrar com ele para um café. As conversas eram curtas, ainda tensas, mas eram reais, eram honestas. 1 ano depois daquela véspera de Natal, Adelmar estava sentado no mesmo salão, olhando para a mesma árvore de Natal. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. Júlia estava ao lado dele, mostrando fotos da viagem que tinha feito. Gustavo estava na cozinha, preparando algo para comer, resmungando sobre a receita, mas rindo também. A ex-esposa tinha declinado o convite, mas mandou uma mensagem gentil, desejando felicidades. E isso já era mais do que Adelmar esperava. Júlia olhou para o pai e percebeu que ele estava emocionado. Pai, tá tudo bem? Adelmar limpou os olhos discretamente. Tá, filha, tá tudo muito bem. Eu tô feliz, muito feliz. Júlia segurou a mão dele. A gente também, pai. Você mudou. De verdade. A gente vê isso. Eu precisava mudar. Eu precisava aprender o que importa. Gustavo entrou no salão com uma bandeja de comida. Pronto. Espero que gostem, porque se não gostarem, eu desisto de cozinhar para sempre. Adelmar riu. Vai ser ótimo, filho, tenho certeza. Eles se sentaram juntos, comeram, conversaram, riam de histórias antigas, faziam planos para o futuro. E Adelmar percebeu que aquele momento simples, era tudo que ele sempre quis. Não precisava ser perfeito, não precisava ser grandioso, precisava ser real, precisava ser presente. É aqui que tudo muda. Mais tarde, quando os filhos foram embora, Adelmar ficou sozinho no salão de novo. Mas dessa vez, a solidão não doía. Ele pegou o celular e procurou o contato de Clarícia. Eles trocavam mensagens de vez em quando. Ela contava sobre o novo emprego, sobre as dívidas que estava quitando,
sobre os planos de voltar a estudar. Adelmar contava sobre os filhos, sobre as vitórias pequenas, sobre a mudança que ela tinha ajudado a começar. Ele digitou: Clarícia, hoje foi Natal de novo, e dessa vez eu não estava sozinho. Júlia e Gustavo vieram. A gente comeu junto, conversou, riu, e eu pensei em você. Pensei em como nada disso teria acontecido se você não tivesse ficado aquela noite. Obrigado. Sempre. A resposta veio minutos depois. Adelmar, que alegria saber disso. Você merece de verdade. Continua assim. Continua presente. E lembra, a mudança foi sua. Eu só toquei uma música. O resto foi você. Adelmar sorriu, limpando uma lágrima que teimava em cair. Ele olhou para o salão vazio e percebeu que não era mais vazio. Estava cheio de memórias, cheio de esperança, cheio de sentido. Ele se levantou e foi até a janela. Olhou para a cidade iluminada, para as luzes de Natal que piscavam nas casas ao redor. E percebeu que ele não era mais o mesmo homem que estava sentado sozinho 1 ano atrás. Ele tinha aprendido, tinha mudado, tinha escolhido presença ao invés de ausência, amor ao invés de medo. E isso fazia toda a diferença. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Mas Adelmar estava, e agora ele sabia que sempre estaria. Porque a mudança não era sobre nunca cair. Era sobre sempre levantar. Era sobre sempre tentar. Era sobre sempre aparecer. Ele voltou para o sofá, pegou uma foto antiga que tinha guardado na gaveta. Era uma foto dele com os filhos pequenos. Júlia tinha uns 5 anos, Gustavo 7. Estavam rindo, abraçados, felizes. Adelmar olhou para a foto por longos minutos e fez uma promessa silenciosa. Eu vou reconquistar isso. Não exatamente como era, mas de um jeito novo, de um jeito real. E ele cumpriu. Dia após dia, mês após mês, ano após ano. Adelmar apareceu, esteve presente, ouviu, cuidou. Errou às vezes, mas pediu desculpas. Tentou de novo. E aos poucos, os filhos voltaram. Não porque ele os comprou. Não porque ele prometeu mundos e fundos. Mas porque ele mostrou. Mostrou que estava ali, de verdade, presente. Repara no que não é dito. A mudança não foi mágica. Não foi instantânea. Foi construída com pequenos passos. Com mensagens diárias. Com ligações semanais. Com encontros mensais. Com presença constante. E isso, ao longo do tempo, reconstruiu pontes que pareciam destruídas para sempre. 2 anos depois daquela véspera de Natal, Adelmar estava no mesmo salão, mas agora havia mais gente. Júlia tinha trazido o marido. Gustavo tinha levado a namorada. Eles estavam planejando o Natal seguinte, decidindo se fariam na casa de Adelmar ou se iriam para um sítio que Júlia tinha sugerido. Adelmar apenas escutava, feliz por fazer parte da decisão, feliz por ser incluído. Em algum momento, Júlia olhou para o pai e disse: Pai, a gente nunca te agradeceu por ter mudado. Adelmar olhou para ela, surpreso. Vocês não precisam me agradecer, filha. Eu que agradeço por terem me dado a chance. Não, pai. A gente precisa. Porque foi difícil acreditar. Mas você provou, todo dia. E isso significa muito. Gustavo concordou. É verdade. No começo, eu achei que era mais uma promessa vazia. Mas você continuou. Mesmo quando eu te ignorava. Mesmo quando eu era frio. Você não desistiu. E isso mudou tudo. Adelmar sentiu o peito apertar de emoção. Vocês merecem um pai presente. E eu sinto muito por ter demorado tanto para entender isso. Júlia se levantou e abraçou o pai. Gustavo fez o mesmo. E ali, naquele abraço, Adelmar sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Paz de verdade. Não porque tudo estava perfeito, mas porque tudo estava real. Era imperfeito, mas era genuíno. E isso valia mais que qualquer fortuna. É aqui que tudo muda. Naquela noite, depois que todos foram embora, Adelmar ficou sozinho no salão de novo. Ele olhou para a lareira, agora acesa, e lembrou da primeira vez que Clarícia entrou ali. Lembrou do violão surrado, da música suave, das palavras que mudaram tudo. Ele pegou o celular
e ligou para ela. Adelmar, que surpresa boa! A voz de Clarícia soou alegre. Oi, Clarícia. Desculpa ligar tarde. Eu queria te contar uma coisa. Pode falar. Hoje, Júlia e Gustavo estavam aqui, com os parceiros deles, e eles me agradeceram. Agradeceram por eu ter mudado. E eu percebi que nada disso teria acontecido se não fosse aquela noite. Se não fosse você. Clarícia riu baixinho. Adelmar, quantas vezes eu vou ter que te dizer? A mudança foi sua. Eu só toquei uma música. Mas foi a música certa, no momento certo. E fez toda a diferença. Houve um silêncio confortável do outro lado. Depois Clarícia disse. Adelmar, eu tô orgulhosa de você. De verdade. Você fez o que poucas pessoas fazem. Reconheceu o erro e mudou. Isso é raro. Isso é precioso. Obrigado, Clarícia, por acreditar em mim quando eu mesmo não acreditava. Sempre, Adelmar. Sempre. Quando desligaram, Adelmar ficou ali, no salão, olhando para as luzes da árvore de Natal. E percebeu que aquele salão, que antes era um símbolo da solidão dele, agora era um símbolo de recomeço. Era onde tudo mudou. Era onde ele aprendeu o que realmente importava. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. E a porta continuava se abrindo. Todo dia. Em cada mensagem enviada. Em cada ligação feita. Em cada momento presente. A porta da mudança nunca fecha completamente. Ela só precisa de alguém disposto a estar-lhe a atravessá-la. E Adelmar tinha atravessado. E continuava atravessando. Todo dia. Os anos seguintes trouxeram mais mudanças. Júlia casou, teve um filho. Gustavo foi promovido no trabalho, comprou uma casa. Adelmar estava lá. Em cada marco importante. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente presente. Ele segurava o neto nos braços com uma ternura que surpreendia até ele mesmo. Ajudava Gustavo a escolher móveis para a casa nova. Ouvia Júlia desabafar sobre as dificuldades da maternidade. E em cada um desses momentos, ele lembrava das palavras de Clarícia. Presença. É sempre sobre presença. Um dia, 5 anos depois daquela véspera de Natal que mudou tudo, Adelmar recebeu um convite inesperado. Era de Clarícia. Ela estava se formando. Tinha voltado a estudar, tinha conseguido uma bolsa e agora estava concluindo a faculdade de pedagogia. Ela convidava Adelmar para a cerimônia. Adelmar não pensou 2 vezes. Ele foi. Sentou na plateia, viu Clarícia subir ao palco, receber o diploma, sorrir radiante. E quando ela desceu, ele estava lá, esperando com um buquê de flores simples. Adelmar! Ela correu e o abraçou apertado. Você veio. Claro que eu vim. Você achou que eu ia perder isso? Clarícia riu, olhos brilhando. Obrigada por estar aqui. Obrigado, você, por tudo. Ele entregou as flores. Você mudou minha vida, Clarícia. E eu nunca vou esquecer disso. Ela segurou as flores e olhou para ele com carinho. A gente mudou a vida um do outro, Adelmar. Porque encontros verdadeiros fazem isso. Eles transformam. Repara no que não é dito. Eles ficaram ali, conversando por horas. Clarícia contou sobre os planos de trabalhar numa escola comunitária, de ensinar crianças carentes. Adelmar contou sobre os netos, sobre os filhos, sobre como a vida tinha ganhado um sentido que ele nunca imaginou possível. E ambos perceberam que aquele encontro na véspera de Natal, anos atrás, não tinha sido acaso. Tinha sido providência. Tinha sido o momento certo, a pessoa certa, a música certa. Quando se despediram naquele dia, Adelmar voltou para casa com o coração cheio. Ele entrou no salão, olhou para a árvore de Natal, porque ele agora sempre decorava, mesmo sem ser época, porque as luzes o lembravam de esperança, e sorriu. Sorriu de verdade, porque ele tinha aprendido, tinha mudado, tinha escolhido o caminho difícil, mas certo. E isso tinha feito toda a diferença. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? A primeira pista estava nas mãos de Adelmar naquela primeira noite. O copo vazio. Ele estava tentando preencher o vazio com qualquer coisa, mas nada funcionava. A segunda pista estava no violão de Clarícia, surrado, velho, mas amado. Porque presença não precisa ser perfeita, precisa ser real.
A terceira pista estava na pergunta que Clarícia fez. O senhor se vê? Porque a mudança começa quando a gente para de se esconder e se enfrenta de verdade. E o payoff? O payoff estava em cada abraço dos filhos, em cada risada compartilhada, em cada eu te amo, dito com sinceridade, em cada momento presente que Adelmar construiu, tijolo por tijolo com paciência e persistência. O payoff não foi mágico, foi construído, foi merecido, foi real. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Mas Adelmar tinha aprendido que estar pronto não significa não ter medo. Significa atravessar mesmo tremendo. Significa tentar mesmo sem garantia. Significa aparecer mesmo quando dói. E ele tinha feito tudo isso, e continuaria fazendo. Porque mudança não é um destino, é um caminho. E ele estava caminhando, todo dia, um passo de cada vez. Anos depois, quando Adelmar estava sentado naquele mesmo salão, agora cercado por netos barulhentos e filhos presentes, ele olhou pela janela e viu a lua cheia. E lembrou de Clarícia, lembrou da música, lembrou das palavras que salvaram sua vida. Presença. É sempre sobre presença. Ele pegou o celular e digitou uma mensagem. Clarícia, hoje eu tô cercado pela minha família. E cada risada, cada abraço, cada momento eu devo a você. Obrigado por ter ficado naquela noite. Obrigado por ter me mostrado o caminho. Você foi meu anjo quando eu mais precisava. A resposta veio rápida. Adelmar, você foi seu próprio salvador. Eu só acendi a luz. Você que escolheu caminhar. E olha onde você chegou. Tô tão feliz por você. Continue assim. Continue presente. Sempre. Adelmar limpou uma lágrima e guardou o celular. Ele olhou para os netos brincando, para os filhos conversando, e percebeu que aquilo era o verdadeiro sucesso. Não era a conta bancária. Não eram os negócios. Era isso. Era presença. Era amor. Era família. Era estar ali, de verdade, com o coração aberto e as mãos estendidas. É aqui que tudo muda. E a mudança nunca para, porque todo dia é uma nova escolha. Todo dia é uma nova chance de aparecer, de ser presente, de amar de verdade. E Adelmar tinha escolhido, e continuaria escolhendo, até o último dia. Quando a noite chegou e todos foram embora, Adelmar ficou sozinho no salão pela última vez. Mas dessa vez, a solidão era diferente. Não era vazia. Era cheia de memórias, de amor, de sentido. Ele olhou para a lareira acesa e viu pela primeira vez que ele não estava sozinho. Nunca esteve. Ele tinha os filhos, tinha os netos, tinha Clarícia na memória, tinha a si mesmo finalmente reconciliado com quem ele era e com quem queria ser. E naquele momento, Adelmar entendeu a verdade mais profunda de todas. Mudança não é sobre se tornar perfeito, é sobre se tornar presente. É sobre aparecer, mesmo imperfeito, mesmo com medo, mesmo sem garantias. É sobre tentar, todo dia. E isso basta, isso sempre bastou. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Mas a gente abre mesmo assim, e encontra do outro lado não a perfeição, mas a verdade. E a verdade liberta. E a verdade cura. E a verdade transforma. Adelmar respirou fundo, olhou para o céu pela janela e sussurrou. Obrigado, Clarícia. Obrigado por ter me ensinado que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para ser quem a gente deveria ter sido desde o começo. E naquele silêncio, naquela paz, naquela gratidão profunda, Adelmar percebeu que tinha encontrado o que procurava a vida inteira. Sentido. Não no dinheiro, não no sucesso, mas na presença, no amor, na família, nas pequenas coisas que fazem a vida valer a pena. E ele prometeu, mais uma vez, que nunca mais perderia isso de vista, porque ele tinha aprendido a lição mais importante. O que realmente importa não pode ser comprado, só pode ser vivido, e ele estava vivendo. Finalmente. De verdade. Com presença, com amor, com fé, porque mudança é possível. Recomeço é real. E nunca, nunca é tarde para escolher presença
ao invés de ausência, amor ao invés de medo, fé ao invés de desespero. Qual promessa te segurou aqui? Qual palavra te fez acreditar que ainda dá tempo? Escreve nos comentários e fortalece alguém que também precisa ouvir que a esperança não morreu, que o amor ainda vence, que a presença ainda transforma. Compartilha essa história com alguém especial, porque todo mundo merece saber que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para ser visto e para ver de verdade. Deixa um amém se você acredita que pequenos gestos podem mudar vidas inteiras. E fica com essa verdade. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa aparecer. Todo dia. Um passo de cada vez. E isso basta. Isso sempre bastou. 10 anos se passaram desde aquela véspera de Natal que mudou tudo. Adelmar estava agora com 68 anos, cabelos completamente brancos. Mas os olhos carregavam uma luz que não existia antes. Ele tinha vendido metade das empresas, delegado responsabilidades, diminuído o ritmo. Não porque estava cansado, mas porque tinha aprendido que tempo é o bem mais precioso. E ele não ia desperdiçar mais nenhum segundo. Júlia agora tinha 3 filhos, Gustavo tinha 2. E todos, absolutamente todos, chamavam Adelmar de vovô presente. Esse era o apelido que as crianças tinham dado a ele, porque ele estava lá, em cada aniversário, em cada apresentação da escola, em cada momento importante. Ele não apenas aparecia, ele participava. Sentava no chão para brincar, contava histórias antes de dormir, ensinava-a a andar de bicicleta, fazia panquecas tortas nos domingos. Era, finalmente, o que sempre deveria ter sido: presente. Mas a vida não é linear, e nem sempre as coisas são fáceis. Você percebeu o detalhe mais na mão dele? Guarda isso. Adelmar tinha desenvolvido um leve tremor nas mãos. No começo, ele ignorou. Depois começou a se preocupar. Quando finalmente procurou um médico, o diagnóstico veio como um soco. Parkinson inicial. Não era grave ainda, mas era progressivo. E Adelmar, pela primeira vez em anos, sentiu o velho medo voltar. Ele estava sentado no consultório médico, sozinho, segurando do papel com o diagnóstico. A médica havia explicado tudo. Medicação controlaria os sintomas por anos. Fisioterapia ajudaria na mobilidade. Vida normal ainda era possível por muito tempo. Mas tudo que Adelmar conseguia pensar era: e se eu não conseguir segurar meus netos? E se eu não conseguir tocar neles? E se eu não conseguir estar presente? Ele saiu do consultório atordoado. Entrou no carro, dirigiu até em casa no piloto automático. Quando chegou, foi direto para o salão e sentou no mesmo sofá onde tudo começou. O mesmo sofá onde Clarícia o encontrou quebrado uma década atrás. E pela primeira vez em anos, Adelmar sentiu vontade de desistir de novo. Mas então o celular tocou. Era Gustavo. Pai, você tá em casa? Posso passar aí com os meninos? Eles estão pedindo para ver o vovô. Adelmar olhou para as próprias mãos tremendo levemente. Pensou em dizer não. Pensou em se esconder. Mas então lembrou das palavras de Clarícia. Você não corre do medo. Atravessa com passos pequenos. Claro, filho, pode vir. Meia hora depois, a casa estava cheia de vida. As crianças corriam pelo salão. Gustavo trazia uma caixa de pizza. A nora organizava os pratos. E Adelmar, sentado ali, observando tudo, percebeu algo. O tremor nas mãos não mudava nada. Porque presença não precisa de mãos firmes. Precisa de coração firme. O neto mais novo, Pedrinho de 5 anos, subiu no sofá e se aninhinou no colo de Adelmar. Vovô, conta aquela história do homem que se perdeu e se achou? Adelmar abraçou o neto com cuidado, sentindo as mãos tremerem um pouco, mas segurando firme mesmo assim. Qual história, meu anjo? A sua, vovô? A mamãe disse que você se perdeu quando era mais novo e depois se achou. Como foi? Gustavo e a esposa olharam para Adelmar, esperando para ver como ele reagiria. Adelmar respirou fundo e começou a contar. Não uma versão suavizada, não uma versão editada, mas a verdade.
Eu me perdi, Pedrinho, porque eu achei que dinheiro era mais importante que pessoas. Eu trabalhava tanto, que esqueci de olhar para os meus filhos. Esqueci de estar com eles. E quando eu percebi, eles já tinham crescido e eu tinha perdido tudo. Mas você se achou, né, vovô? Me achei. Sabe como? Como? Uma moça muito especial tocou violão para mim numa noite que eu estava muito triste. E ela me ensinou que estar junto é mais importante que ter coisas. E aí eu aprendi. Demorou, mas aprendi. Pedrinho ficou pensativo. E você ainda lembra dela? Lembro. Todo dia. Ela era sua amiga? Era. Ela sempre vai ser. É aqui que tudo muda. Naquela noite, depois que Gustavo e a família foram embora, Adelmar pegou o celular e ligou para Clarícia. Eles ainda falavam regularmente, mas fazia meses que não conversavam direito. Adelmar? Que surpresa boa ouvir sua voz. Clarícia, eu preciso te contar uma coisa. Ela percebeu o tom e ficou séria. O que aconteceu? Recebi um diagnóstico hoje. Parkinson inicial. Silêncio do outro lado. Depois a voz de Clarícia, suave, mas firme. Como você tá? Com medo. Muito medo. Do quê? De não conseguir mais abraçar meus netos. De não conseguir mais ser presente. De perder tudo de novo. Clarícia respirou fundo. Adelmar, me escuta bem. Você não vai perder nada, porque presença não tá nas mãos, tá no olhar, tá na voz, tá em estar ali. Mesmo que suas mãos tremam, mesmo que seu corpo não coopere, seu coração ainda bate. E enquanto bater, você pode ser presente. Mas e se? Não tem e se, tem eu vou. Você vai continuar. Você vai se adaptar. Você vai encontrar novas formas de estar junto. Porque você já provou que sabe fazer isso. Você já atravessou o pior. Isso aqui é só mais um desafio. E você não tá sozinho. Adelmar sentiu lágrimas escorrerem. Obrigado, Clarícia. Sempre quando eu preciso ouvir a verdade, você tá aí. E sempre vou estar. Agora para de ter medo e vai viver. Você tem netos que precisam do vovô presente. Vai lá e seja presente. Do jeito que você conseguir. Quando desligaram, Adelmar se sentiu diferente. Não curado. Não sem medo. Mas com coragem. Coragem de enfrentar. Coragem de continuar. Coragem de ser imperfeito, mas presente. Repara no que não é dito. Nos meses seguintes, Adelmar começou o tratamento. Tomava os remédios religiosamente, fazia fisioterapia 3 vezes por semana. Adaptava suas atividades. O tremor não sumiu, mas também não piorou muito. E ele aprendeu a viver com isso. Aprendeu que não precisava esconder, que podia ser vulnerável, que podia pedir ajuda. Um dia, Júlia apareceu na casa dele sem avisar. Ela trazia a filha mais velha, Sofia, de 12 anos. As duas entraram e Adelmar percebeu que algo estava errado. Júlia tinha olhos vermelhos de choro. Sofia estava quieta demais. Filha, o que aconteceu? Júlia se sentou, respirou fundo. Pai, eu e o Fernando terminamos. Adelmar sentiu o coração apertar. O quê? Por quê? Porque ele me traiu. E quando eu descobri, ele disse que foi porque eu tô sempre cansada, sempre ocupada com as crianças, sempre sem tempo para ele. Ela limpou as lágrimas. E talvez ele tenha razão. Talvez eu tenha falhado. Sofia começou a chorar também. Adelmar olhou para as duas, sentiu a dor delas como se fosse sua. E naquele momento, algo dentro dele se ativou. Não raiva, não julgamento, mas presença. Presença total. Ele se levantou, foi até Júlia e a abraçou, depois abraçou Sofia, e ali os três ficaram, num abraço apertado, deixando a dor fluir. Júlia, me olha, disse Adelmar quando finalmente se soltaram. Você não falhou. Você é uma mãe incrível, uma esposa dedicada. Se ele te traiu, a falha taça é dele, não sua, nunca sua. Mas pai, e se eu pudesse ter feito diferente? E se? Não existe e se quando a outra pessoa escolhe trair a confiança. Você fez sua parte, você amou, você cuidou, você esteve presente. Se ele não viu valor nisso, o problema é dele. Sofia olhou para o avô. Vovô, a mamãe vai ficar bem?
Adelmar se ajoelhou na frente da neta, as mãos tremendo um pouco, mas firmes no essencial. Vai, meu amor. Sua mãe é forte, muito forte. E ela não tá sozinha. Ela tem você, tem seus irmãos, tem a mim. A gente vai cuidar dela. Juntos. Júlia abraçou o pai de novo, chorando. Obrigada, pai. Obrigada por estar aqui. Eu não sei o que faria sem você. Você nunca vai precisar descobrir. Eu tô aqui. Sempre. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. E a porta da crise familiar tinha se aberto. Mas dessa vez, Adelmar não fugiu. Ele atravessou, ele ficou, ele cuidou. Nas semanas seguintes, Júlia e as crianças se mudaram temporariamente para a casa de Adelmar. Ele transformou o quarto de hóspedes em quarto infantil. Organizou horários para ajudar com as crianças, cozinhava jantares simples, mas feitos com amor. E toda noite, antes de dormir, ele sentava com Júlia e apenas ouvia. Não tentava resolver. Não dava conselhos não solicitados. Apenas ouvia. E isso era tudo o que ela precisava. Uma noite, depois que as crianças dormiram, Júlia e Adelmar estavam na cozinha tomando chá. Ela olhou para ele e perguntou: Pai, como você faz? Como você conseguiu mudar tanto? Você era tão ausente antes e agora você é tudo que a gente sempre precisou. Adelmar mexeu o chá pensativo. Júlia, eu não mudei da noite para o dia. Foi um processo. Doloroso, longo, mas necessário. E sabe o que me motivou? O quê? Vocês. Eu percebi que eu tinha tudo, menos o que importava. E eu não queria morrer sabendo que falhei no mais importante. Então eu mudei, passo a passo, dia a dia, e continuo mudando. Porque mudança não é um destino, é um caminho. Júlia segurou a mão dele, sentindo o tremor. E isso aqui, como você está lidando? Com medo às vezes, mas também com aceitação. Eu não posso controlar tudo, mas posso controlar como eu respondo. E eu escolho continuar presente, mesmo imperfeito, mesmo tremendo, mesmo com limitações. Você é incrível, pai. Adelmar sorriu triste. Não sou. Sou apenas um homem que aprendeu tarde, mas aprendeu. E tô tentando compensar o tempo perdido. Você já compensou, mais do que compensou. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? Mas havia algo que Adelmar não tinha contado. Algo que ele estava guardando. Algo sobre Clarícia. E esse algo estava prestes a mudar tudo de novo. 2 meses depois, Adelmar recebeu um convite inesperado. Era de Clarícia. Ela estava inaugurando uma escola comunitária própria, fruto de anos de trabalho e economia. E ela queria que Adelmar fosse o patrono, que ajudasse a financiar bolsas para crianças carentes, não como doação fria, mas como parceria, como amigo. Adelmar não pensou 2 vezes. Ele foi até a escola no dia da inauguração, viu o trabalho que Clarícia tinha construído, conheceu as crianças que seriam beneficiadas e percebeu que aquela mulher que um dia tocou violão para ele num Natal solitário tinha se tornado uma força transformadora na comunidade. Durante a cerimônia, Clarícia fez um discurso. Ela contou sobre a importância da educação, sobre como pequenos gestos podem mudar vidas, sobre como ela acreditava que toda criança merecia ser vista. E no final, ela olhou para Adelmar na plateia e disse: Eu quero agradecer a um amigo especial que está aqui hoje. Um homem que me ensinou que mudança é possível, que nunca é tarde para recomeçar, que presença é o maior presente que podemos dar. Adelmar, obrigada por tudo. Adelmar sentiu lágrimas nos olhos. Depois da cerimônia, eles conversaram a sós. Clarícia o levou para conhecer cada sala, cada detalhe da escola. E quando chegaram numa sala pequena, no fundo, ela abriu a porta e mostrou. Era uma biblioteca. E na parede principal, emoldurado, estava o violão surrado que ela tocou naquela véspera de Natal. Você guardou? Perguntou Adelmar, emocionado. Guardei, porque esse violão mudou 2 vidas. A minha e a sua. E eu queria que as crianças daqui soubessem que música cura, que presença transforma, que pequenos gestos importam. Adelmar olhou para o violão e lembrou de tudo. Da noite mais solitária da vida dele. Da música que quebrou o silêncio.
das palavras que salvaram ele. E percebeu que aquela noite não tinha mudado apenas ele. Tinha criado uma corrente de transformação que continuava até hoje. Clarícia, eu posso tocar? Perguntou ele de repente. Ela olhou surpresa. Você aprendeu a tocar? Aprendi. Depois que você foi embora, eu senti falta da música. Então comprei um violão e aprendi. Sozinho, errado, mas aprendi. E agora eu toco para os meus netos. Clarícia tirou o violão da moldura com cuidado e entregou a ele. Então toca, para mim, como eu toquei para você. Adelmar segurou o violão, sentindo as mãos tremerem. Ele olhou para as cordas, respirou fundo e começou a dedilhar. Não era perfeito. Longe disso. Os dedos escorregavam às vezes, o tremor atrapalhava. Mas a música saía. Imperfeita, mas verdadeira. E Clarícia, pela primeira vez em anos, chorou. Chorou de alegria. Chorou de gratidão. Chorou ao ver o homem quebrado que ela conheceu transformado em alguém que agora tocava música para curar outras pessoas. Quando a música terminou, Adelmar devolveu o violão. Obrigado. Por tudo. Por nunca desistir de mim, mesmo quando eu tinha desistido. Clarícia abraçou ele, apertado. A gente salvou um ao outro, Adelmar. Naquela noite você estava quebrado, mas eu também estava. Eu estava sozinha, perdida, sem saber se valia a pena continuar. E quando eu vi você, quando eu decidi ficar, não foi só por você, foi por mim também, porque eu precisava acreditar que presença importa. E você me deu essa certeza. É aqui que tudo muda. Eles ficaram ali, na biblioteca da escola, conversando por horas. Clarícia contou sobre os desafios de montar a escola, sobre as noites sem dormir, sobre os momentos de dúvida. Adelmar contou sobre o Parkinson, sobre o medo, sobre como estava aprendendo a viver com limitações. E ambos perceberam que, depois de tanto tempo, ainda eram essenciais um para o outro. Não como salvador e salvo, mas como amigos, como testemunhas um da jornada do outro. Adelmar, disse Clarícia em algum momento, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz agora? Adelmar pensou por um longo tempo. Sou. Não porque tudo é perfeito. Não porque não tenho problemas. Mas porque eu tô presente. Eu tô vivo. De verdade. Pela primeira vez na vida. Eu não tô fugindo. Eu tô aqui. E isso é felicidade para mim. Clarícia sorriu. Então valeu a pena, tudo valeu a pena. Quando Adelmar saiu da escola naquele dia, ele sentiu algo profundo dentro dele. Não era conclusão, não era final, era continuação. Era a certeza de que a jornada nunca acaba, que a mudança é constante, que a vida é sobre aparecer, todo dia, e fazer o melhor possível. Repara no que não é dito. Os anos continuaram passando. Adelmar envelheceu. O Parkinson avançou lentamente, mas avançou. Houve dias difíceis. Dias em que ele não conseguia segurar um copo sem derramar. Dias em que andar era difícil. Mas ele não se escondeu. Ele continuou aparecendo, continuou sendo presente. E os netos, ao invés de terem medo ou pena, aprenderam empatia. Aprenderam que força não é sobre perfeição. É sobre persistência. Sofia, a neta mais velha de Júlia, agora com 16 anos, decidiu fazer trabalho voluntário na escola de Clarícia. Ela ensinava música para as crianças, tocando violão, contando histórias. E um dia, ela disse para o avô, Vovô, eu quero ser como você e a tia Clarícia quando crescer. Quero mudar vidas através da presença. Adelmar abraçou ela, tremendo, mas feliz. Você já está mudando, meu amor. Só de estar presente você já está mudando. Gustavo, por sua vez, tinha aprendido com o pai. Ele trabalhava menos, passava mais tempo com os filhos, priorizava a presença sobre dinheiro. E um dia ele disse para o Adelmar, Pai, obrigado. Você me ensinou a lição mais importante. Família vem primeiro. Sempre. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Mas Adelmar estava. Ele estava pronto para envelhecer com dignidade. Pronto para aceitar limitações. Pronto para continuar amando mesmo imperfeito. 15 anos depois daquela véspera de Natal inicial,
Adelmar estava com 73 anos. O Parkinson tinha avançado, mas ainda era controlável. Ele usava bengala agora, andava devagar, precisava de ajuda para algumas coisas, mas estava vivo, estava presente, estava cercado de amor. Era véspera de Natal de novo. A casa estava cheia. Júlia, refeita do divórcio e agora feliz sozinha, estava lá com os 3 filhos. Gustavo estava com a esposa e os 2 filhos, todos reunidos no mesmo salão onde tudo começou 15 anos atrás. Adelmar estava sentado no sofá, observando a família, quando Sofia se aproximou. "Vovô, posso te fazer uma surpresa?" "Claro, meu amor." Ela saiu e voltou minutos depois carregando um violão. O violão de Clarícia, que agora ficava na escola, mas que ela tinha pegado emprestado especialmente para aquela noite. "Vovô, a tia Clarícia me ensinou uma música, a mesma que ela tocou para você naquela primeira noite. Posso tocar?" Adelmar sentiu lágrimas nos olhos. "Por favor." Sofia começou a tocar, e a melodia preencheu o salão exatamente como tinha preenchido 15 anos atrás. Todo mundo parou para ouvir. As crianças, os adultos, todos em silêncio respeitoso. E quando Sofia começou a cantar, Adelmar fechou os olhos e foi transportado de volta. De volta para a noite mais difícil da vida dele. De volta para o momento em que tudo mudou. Quando a música terminou, ninguém falou. Apenas o silêncio respeitoso, carregado de emoção. Até que Adelmar abriu os olhos e viu que não estava só a família ali. Clarícia estava na porta. Ela tinha chegado sem fazer barulho, convidada secretamente por Sofia e Júlia. Clarícia. Adelmar tentou se levantar, mas as pernas não cooperaram. Ela atravessou o salão e se ajoelhou na frente dele. "Oi, Adelmar. Feliz Natal." "Você veio." "Claro que vim." "Você achou que eu ia perder o Natal com a família que me adotou?" Adelmar olhou ao redor e percebeu. Clarícia não era mais a empregada invisível. Ela era família. Era tia das crianças. Era amiga de Júlia e Gustavo. Era parte essencial daquela história toda. Júlia se aproximou. "Pai, a gente queria te dar um presente especial esse ano. E nada seria mais especial que ter a tia Clarícia aqui, porque ela fez parte da sua transformação e da nossa." Clarícia segurou as mãos trêmulas de Adelmar. "Adelmar, você se lembra do que eu te disse naquela primeira noite? Que presença é tudo o que importa." "Exatamente. E olha ao seu redor. Você conseguiu. Você construiu isso. Você está presente. De verdade. E eu tô tão orgulhosa de você." Adelmar não conseguiu segurar as lágrimas. "Eu não teria conseguido sem você. A gente conseguiu juntos. Porque encontros verdadeiros fazem isso. Eles transformam. Para sempre. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro?" A primeira pista estava nas mãos tremendo. A fragilidade que Adelmar tentava esconder, mas que aprendeu a aceitar. A segunda pista estava no violão. O objeto que conectou 2 almas e começou uma revolução silenciosa. A terceira pista estava na pergunta: "O Senhor se vê?" Porque só quando encaramos quem somos é que podemos mudar quem queremos ser. E o payoff final? Estava ali, no salão cheio, nas 3 gerações reunidas, no amor compartilhado, na presença que se tornou legado. Adelmar não tinha apenas mudado. Ele tinha criado uma cultura de presença que agora se espalhava para os filhos, para os netos, para todos ao redor. Naquela noite, depois da ceia, depois das risadas, depois das histórias, Clarícia pegou o violão de novo. E dessa vez, ela e Sofia tocaram juntas. E Adelmar, com a voz fraca, mas firme, cantou junto. E todos cantaram. Uma família imperfeita, mas presente. Uma família construída não sobre perfeição, mas sobre persistência, sobre aparecer, sobre amar mesmo quando é difícil. Quando a noite terminou e todos foram dormir, Adelmar e Clarícia ficaram sozinhos no salão, sentados lado a lado, olhando para as luzes da árvore de Natal. "Clarícia, posso te fazer uma pergunta? Sempre? Você se arrepende de ter ficado aquela noite, de ter se envolvido com essa confusão toda?" Clarícia olhou para ele com olhos cheios de ternura. "Adelmar,
Aquela noite mudou minha vida tanto quanto mudou a sua. Você me deu propósito. Me deu certeza de que presença importa. Me inspirou a construir a escola. Me mostrou que mudança é possível. Como eu poderia me arrepender? Mas eu te dei tanto trabalho. Ela riu. Deu, mas também me deu alegria. Me deu família. Me deu sentido. Eu entrei na sua casa como empregada. Saí como amiga. E hoje eu sou parte de algo maior. Algo bonito. Algo real. Adelmar segurou a mão dela. Obrigado. Por tudo. Por nunca desistir. Por sempre acreditar, por estar aqui. Sempre, Adelmar. Sempre. Eles ficaram ali, em silêncio, dois velhos amigos que salvaram um ao outro. Não com gestos grandiosos, não com promessas impossíveis, mas com presença, com música, com verdade. É aqui que tudo muda. E a mudança nunca para. Porque todo dia é uma nova escolha. Todo dia é uma nova chance de aparecer, de ser melhor, de amar mais. Os anos finais de Adelmar foram vividos com dignidade. O Parkinson avançou, sim. Houve cadeira de rodas. Houve dias difíceis. Mas também houve amor. Muito amor. Os netos aprenderam a empurrar a cadeira. Aprenderam a ter paciência. Aprenderam que força não é sobre corpo perfeito. É sobre coração presente. E quando Adelmar finalmente partiu, aos 81 anos, ele não partiu sozinho. Ele partiu cercado. Júlia segurando uma mão, Gustavo segurando a outra. Os netos ao redor. Clarice ali, tocando violão suavemente, a mesma música que tocou 15 anos atrás. E as últimas palavras de Adelmar foram simples, mas profundas. Eu estive presente. Finalmente, eu estive presente. E isso era tudo. Era o legado dele. Não as empresas, não o dinheiro, mas a presença, o amor, a transformação. E essa transformação continuaria viva em cada neto que aprendeu empatia, em cada filho que escolheu presença sobre ausência, em cada pessoa tocada pela história dele. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Mas Adelmar tinha atravessado, tinha vivido, tinha amado, tinha mudado. E tinha deixado um legado que nenhum dinheiro poderia comprar. Uma família que sabe o que realmente importa. No funeral, Sofia tocou a música no violão de Clarícia. E todo mundo chorou. Mas eram lágrimas de gratidão. Gratidão por terem tido aquele homem nas vidas deles. Por terem testemunhado sua transformação. Por terem aprendido com ele a lição mais importante. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para amar. Nunca é tarde para estar presente. Repara no que não é dito. Anos depois do falecimento de Adelmar, a escola de Clarícia cresceu. Agora eram 3 unidades. E em cada uma, na biblioteca, havia um violão emoldurado e uma placa, em memória de Adelmar Gonçalves, que aprendeu que presença é o maior presente. Sofia se tornou professora de música. Ensinava crianças carentes. Tocava violão. Contava a história do avô e plantava sementes de transformação em cada coração jovem. Gustavo criou um instituto em nome do pai, focado em ajudar pais ausentes a se reconectarem com os filhos. Oferecia terapia, grupos de apoio, workshops. E o lema era simples: nunca é tarde para estar presente. Júlia escreveu um livro contando a história do pai. O violão que quebrou o silêncio se tornou best-seller. Tocou milhões de corações. Inspirou inúmeras transformações. E Clarícia? Clarícia continuou fazendo o que sempre fez. Estando presente, tocando violão, cuidando de quem precisava, sendo luz na escuridão. E toda véspera de Natal, ela ia até o túmulo de Adelmar, levava o violão e tocava a música. A música que mudou tudo. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Mas a gente abre mesmo assim e encontra do outro lado não a perfeição, mas a verdade. E a verdade é que mudança é possível, que recomeço é real, que nunca, nunca é tarde demais. Se essa história te tocou no fundo do coração, comenta "Eu creio" e manda para alguém que precisa de força hoje, porque mudança é possível. Recomeço é real. E nunca, nunca é tarde para escolher presença ao invés de ausência, amor ao invés de medo, fé
ao invés de desespero? Qual promessa te segurou aqui durante esses 60 minutos? Qual palavra fez teu coração bater mais forte? Qual momento te fez acreditar que ainda dá tempo de mudar? Escreve nos comentários e fortalece alguém que também precisa ouvir que a esperança não morreu, que o amor ainda vence, que a presença ainda transforma vidas. Compartilha essa história com 3 pessoas especiais hoje, porque todo mundo merece saber que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para ser visto e para ver de verdade. Nunca é tarde para deixar o orgulho de lado e pedir perdão. Nunca é tarde para aparecer, mesmo tremendo, mesmo com medo, mesmo imperfeito. Deixa um comentário. Se você acredita que pequenos gestos podem mudar vidas inteiras. Se você acredita que um violão surrado pode valer mais que todas as riquezas do mundo. Se você acredita que presença é o maior presente que podemos dar a alguém. E fica com essa verdade que Adelmar levou 15 anos para aprender, mas que você pode aprender agora. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa aparecer, estar presente, um dia de cada vez, um passo de cada vez, uma escolha de cada vez. E isso, meu amigo, minha amiga, isso basta. Isso sempre bastou. Isso sempre vai bastar. Porque no fim, quando a vida termina, ninguém lembra quanto dinheiro você tinha. Ninguém lembra quantas empresas você construiu. Ninguém lembra seus sucessos profissionais. As pessoas lembram de uma coisa. Você estava presente? Você amou de verdade? Você fez diferença na vida de alguém? Adelmar respondeu sim a essas 3 perguntas. E você também pode. Começa hoje. Agora. Nesse exato momento. Liga para alguém que você magoou e pede perdão. Manda mensagem para alguém que você tem negligenciado. Abraça alguém que precisa ser visto. Toca uma música para alguém que está em silêncio. Aparece. Mesmo tremendo. Mesmo com medo. Porque mudança começa com uma escolha. E essa escolha é sua. Agora. Eu creio que você vai fazer a escolha certa. Eu creio que você vai aparecer. Eu creio que você vai transformar sua história. E você? Você acredita? Comenta. Eu creio se você está pronto para mudar. Compartilha se você quer inspirar alguém. E vai lá fazer diferença no mundo. Porque o mundo precisa de mais pessoas presentes. O mundo precisa de mais violões quebrando silêncios. O mundo precisa de você, do verdadeiro você, presente, inteiro, corajoso. Vai. Aparece. Transforma. Nunca é tarde demais. Nunca.